dos entes federados em matéria ambiental, propriamente dita em relação ao licenciamento ambiental, iremos analisar alguns julgados aí do Superior Tribunal de Justiça para melhor compreensão aí do alcance e da jurisdicionalização do tema em nível de tribunais, em especial os tribunais superiores. Então, neste julgado, nós podemos observar o seguinte trecho que eu já destaquei. Cabe, nesta seara do recurso especial, exame e interpretação de disposições contidas em normas de caráter infralegal, tais como as resoluções. Nesse julgado, o objeto de questionamento era a resolução número 237 de 1997 do CONAMA. Aí, já fazendo um comentário a respeito desse tema, nós podemos observar exatamente o seguinte: não há que se falar em acionar, por meio de recurso qualificado, o Superior Tribunal de Justiça para analisar a melhor interpretação dessa resolução à luz da legislação federal, porque não é legislação federal, não é norma estrito sensu. De modo que reforça implicitamente nesse dispositivo, reforça a validade das resoluções do CONAMA, só que não na seara de julgamento pelo STJ, em razão aí dessa peculiaridade do julgado, que é um julgado aí de junho de 2012, no agravo interno no recurso especial 161-3115 do Rio de Janeiro. Um outro julgado que eu selecionei traz o seguinte trecho, que eu já destaquei. O interesse de agir do parquê, que é o Ministério Público, e de outros legitimados da ação civil pública independe de finalização do licenciamento e da expedição da respectiva licença ambiental. Esse julgado ele tem a ver com responsabilização ambiental, porque a ação civil pública é um dos instrumentos que maneja a possibilidade do sancionamento civil público em matéria ambiental. Então, nós observamos aí uma observação correlacionando a possibilidade de responsabilização e sua independência em relação ao licenciamento ambiental como um todo. Cada um no âmbito de sua responsabilidade, no âmbito do seu alcance. Então, o trâmite do licenciamento ambiental, a expectativa da expedição ou não da licença ambiental não é elemento condicionante para que quaisquer dos legitimados na propositura da ação civil pública venha atuar aí na defesa do meio ambiente. Esse julgado, ele é o agravo interno no recurso especial 142-6007 de Minas Gerais. Trago à discussão também um outro julgado do STJ, cujo trecho que destaco diz o seguinte, que está incorporado aí no julgado, na ementa. As atividades do empreendedor serão desenvolvidas no mar continental e na zona econômica exclusiva. Que o empreendimento, por situar-se em área contígua a terras indígenas, trará impactos a essa comunidade, que serão afetados bens que apresentam relevância histórica e cultural e, por fim, que há potencial de dano ambiental de caráter regional. Conclui-se que a competência para o licenciamento ambiental é do IBAMA. Então, já é um tópico que tem a ver com o que a gente vai estar tratando, que imputa a responsabilidade do IBAMA no que diz respeito ao licenciamento ambiental, o trâmite do licenciamento ambiental e todas as suas intercorrências. Esse julgado também é agravo interno no recurso especial 139-0476 do Paraná, também de 2020. O seguinte julgado, no trecho, diz o seguinte, está assim redigido. O juízo federal promoveu audiência pública, da qual participaram representantes do IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, do Instituto de Tecnologia de Pernambuco, Procuradoria da República, Ministério Público Estadual e OAB. Nesta ocasião, a própria representante do IBAMA reconheceu que a licença para a construção de aterro sanitário é de competência da CPRH, que os participantes da audiência pública foram unânimes de que a destinação do lixo para aterros sanitários deve necessariamente ser regionalizada. E esse ponto mostra aí um dos institutos aplicáveis ao licenciamento ambiental, que é a audiência pública. O trâmite da audiência pública, a regularidade, a possibilidade, inclusive, de intervenção
do Poder Judiciário, aí, como foi observado nesse julgado, para melhor conduzir, evidentemente que mediante uma provocação por meio de uma ação civil, já denota aí realmente que havia uma ação civil que instigou aí o órgão do Poder Judiciário Federal a manifestar-se, e essa audiência pública é um requisito efetivamente importante aí na condução do licenciamento ambiental a cargo do órgão ambiental competente, ok? Esse julgado é o agravo interno no RESP 152.0135 de Pernambuco, do ano de 2019. Aí nós temos o último, que está assim redigido o trecho. Em matéria de meio ambiente, vigora o princípio da precaução, que, em situação como a dos autos, recomenda a realização de audiências públicas com a participação da população local. De novo, a audiência pública aí como objeto de discussão. Grande parte dos julgados que envolvem alguma nulidade, declaração de nulidade judicialmente considerada exatamente por falhas na ocorrência de audiências públicas ou ausência de audiências públicas. Então, aí já é um indicativo da necessidade de participação, e aí eu coloco que seria importante exatamente uma participação qualificada da população local. Não basta tão somente ir ao local de audiência pública, participar sem conhecer previamente aí o que está sendo discutido, qual a importância, qual é o alcance do empreendimento, atividade, as implicações dos estudos ambientais, porque a participação da sociedade para gerar algum compromisso que tenha valoração jurídica e fática até, necessário se faz exatamente que essa população conheça previamente do que se trata. Então, no caso aí do estudo prévio de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, uma análise aí do estudo de impacto ambiental seria do RIMA, que é o relatório de impacto ambiental do meio ambiente, é extremamente importante para subsidiar a população no que diz respeito a uma melhor participação e ali atendimento ao princípio da participação, que é um dos princípios mais relevantes que nós já destacamos na disciplina. Feita essa abordagem em termos de julgados aí do Superior Tribunal de Justiça, mais à frente nós iremos tratar também de julgados relacionados ao Supremo Tribunal Federal. O licenciamento ambiental é um tema extremamente importante aí nessa dinâmica, na dinâmica envolvendo a discussão das implicações aí desse instituto na ordem do dia. Ok? Pois bem, de acordo com a Lei Complementar 140, combinada aí com a Resolução número 237 de 1997 do CONAMA, nós podemos antever que cabe ao IBAMA, como órgão executor da Política Nacional do Meio Ambiente, está lá, nós já falamos quando nós tratamos da Política Nacional do Meio Ambiente, lá do CISNAMA, nós observamos que o IBAMA é um dos órgãos executores da política nacional. Então, cabe ao IBAMA, de acordo com a legislação federal, Lei Complementar 140 de 2011, o quê? O licenciamento ambiental nos empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe. Então, é uma situação que não tem muita discussão. A partir do momento que há um impacto direto ou indireto transnacional, exige a intervenção do IBAMA na condução do licenciamento ambiental. Também no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva. Nas terras indígenas, ou seja, são situações precípuas que indicam de forma perfunctória, ou clara, ou patente, que o IBAMA é o órgão licenciador de quaisquer empreendimentos nessas localidades. Em unidades de conservação instituídas pela União, exceto as áreas de proteção ambiental. Então, nós podemos citar aqui os parques nacionais, estações ecológicas, que cabe efetivamente ao IBAMA o licenciamento. Quando há menção de excluir aí as áreas de proteção ambiental, se o IBAMA não é competente para o licenciamento, já podemos analisar exatamente a possibilidade aí dos órgãos ambientais dos estados suprirem aí essa lacuna, quando é exigível, evidentemente, o licenciamento ambiental. Quando o empreendimento ou atividade ocorre em 2 ou mais estados, aí é competência do órgão federal.
Do lado direito, aí nós temos a Lagoa de Estabilização da CAER, que exige licenciamento ambiental. Do lado esquerdo, é uma invasão que, precedente a essa invasão, deveria ter ocorrido para a implantação de empreendimento imobiliário, o licenciamento ambiental também. Então, são situações essas que já foram investigadas, gerou responsabilização e também está dentro do tema por nós tratado. Também compete ao IBAMA o licenciamento de atividades ou empreendimentos de caráter militar, excetuado, nos casos do ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas. Então, é interessante observar, por exemplo, é possível, evidentemente que observada aí a excepcionalidade, que a implantação de empreendimentos militares em quaisquer localidades ensejam exatamente o pronunciamento do IBAMA, via licenciamento ambiental. Os empreendimentos e atividades destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo em qualquer estágio, ou que utilize energia nuclear, em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM. Pois bem, essa matéria envolvendo material radioativo e energia nuclear, nós já comentamos a respeito da competência, que é uma competência que não é delegável da União. Então, a União cabe de modo único, não só legislar, como tratar, como acompanhar, como aprovar, como licenciar atividades relacionadas a esses temas, em razão dos seus impactos, em razão da sua magnitude. Então, é o IBAMA que é o órgão competente aí para promover o licenciamento ambiental. Que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, com participação do CONAMA, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza. Então, nós podemos observar que essa situação ela tem uma configuração mais envolvendo a flora, e essa comissão tripartida é a comissão que envolve três entes federados, no mínimo, três entes federados, que é a União, os estados e os municípios. Ou União, Distrito Federal, porque o Distrito Federal não é dividido em municípios. Então, aí nós observamos que essa comissão tripartite, ela busca exatamente a estabelecer regras de modo comum que possam ser cumpridas aí sem qualquer conflito, sem qualquer complicação aí na condução do licenciamento ambiental. Então, conforme essa tipologia, ao IBAMA compete o licenciamento ambiental. Também nós temos aí como quinta possibilidade os empreendimentos cuja localização compreenda concomitantemente as áreas das faixas terrestre e marítimas da zona costeira, nos casos previstos em tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, por proposição da CTN e participação do CONAMA, e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza. Comissão Tripartite Nacional. Eu tinha esquecido aí que eu havia colocado essa sigla. Então, na mesma situação, compete ao IBAMA o licenciamento ambiental. Ok, esse aí é um empreendimento em Boa Vista, que envolve a macrodrenagem de cursos d'água. É interessante, cada aluno, se quiser fazer uma visita em alguns lugares desses, não precisa nem fazer visita, em qualquer lugar da cidade já tem, Mirandinha, Pricumã, etc. Então, esse, entre aspas, encaixotamento do curso d'água, aí existia um curso d'água natural anteriormente, e aí por um financiamento do governo federal, no Programa de Aceleração do Crescimento, nós observamos aí que houve o interesse do poder público em simplesmente cimentar o fundo do curso d'água e as laterais do curso d'água. Isso se chama obra de macrodrenagem dos cursos d'água, e ocorre em tudo quanto é lugar no Brasil como um todo. Muitas das vezes, e eu não conheço exceção, para falar bem a verdade, que seja justificável tecnicamente a sua inserção. O gasto de dinheiro público é um absurdo em relação à construção desses empreendimentos, exige o licenciamento ambiental, e ao mesmo tempo nós observamos situação ao contrário, em estados
cuja temática ambiental é mais evoluída por parte da população, por parte do poder público, como o estado do Paraná, em especial Curitiba, nós observamos tendência no sentido de desfazer obras de macrodrenagem, ou seja, voltar ao ambiente natural, que seria uma opção muito mais barata se não fizesse uma obra como essa, e ao mesmo tempo atenderia aí a finalidade de conservação aí dos recursos ambientais e em benefício socioambiental da coletividade. Pois bem, falar sobre a competência do IBAMA em nível nacional, nós temos aí a competência dos estados e do Distrito Federal. Lembrando que o Distrito Federal, a competência envolve também aquilo que cabe aos estados no âmbito do Distrito Federal, o Distrito Federal deve licenciar. E aquilo que caberia aos municípios, também o Distrito Federal é um ente federado diverso, de modo que congrega não só as responsabilidades do estado, quanto dos municípios na sua circunscrição. Ok? Pois bem, falado sobre o Distrito Federal, nós entramos sobre o estado. Então é interessante nós observarmos que, no tocante ao licenciamento ambiental, a competência dos estados para a matéria ambiental é exatamente a residual, ou seja, o que resta, o que sobra. Então, delimitando a competência daquilo que cabe à União e daquilo que cabe ao município, o resto, vamos assim dizer, compete aos estados membros. Essa é a particularidade. A única ressalva que eu trago é exatamente em relação às áreas de proteção ambiental. Toda e qualquer unidade de conservação instituída pelo Estado é o próprio Estado que deve licenciar. Então, no caso das áreas de proteção ambiental estaduais, deverão ser licenciadas pelos municípios, que é o menor ente federado. Competência municipal quanto ao licenciamento. Então, nós observamos no artigo 9º, inciso 14, o seguinte: observadas as atribuições dos demais entes federativos, que aí essa situação lembra implicitamente o princípio da compatibilização vertical. Então, compete ao município o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. Também os localizados em unidades de conservação instituídas pelo município, exceto áreas de proteção ambiental. Então, aqui traz um indicativo de que as áreas de proteção ambiental instituídas pelo município, não caberia a ele licenciar. Então, caberia quem? Essa que é a grande questão. Porque se é exigido, de acordo com a legislação, o licenciamento ambiental para implantação de algum empreendimento ou atividade que vai afetar, direto ou indiretamente, um bem ambiental, como é o caso das áreas de proteção ambiental, então alguém tem que licenciar. Então não existe essa margem de exclusão sob o ponto de vista constitucional. De modo que, em havendo empreendimentos ou atividades em áreas de proteção ambiental instituídas pelo município, então quaisquer dos entes federados poderia licenciar o empreendimento. Não pode ficar no vácuo, não pode ficar em aberto, ou mesmo o próprio município. Então, numa situação como essa, seria mais conveniente, até para retirar a responsabilidade do município no que diz respeito àquilo que ele instituiu, como área de proteção ambiental, para que o Estado, membro do qual ele integra, ele licencie aquela atividade ou empreendimento. Então, seria a medida mais adequada sob o ponto de vista constitucional. Nós temos duas imagens do mesmo local, na região aí do Paraviana, que mostra o curso d'água ao final, que é o Cauamé, empreendimento imobiliário que iniciou sem licença ambiental. Então, gerou responsabilidade, tem ação civil pública em curso até os dias de hoje, mas é para mostrar exatamente que a implantação de empreendimento imobiliário necessário se faz, seja loteamento, seja desmembramento, ou licenciamento ambiental como um dos requisitos, dentre outros também correlacionados à temática urbanística. Pois bem, mesmo havendo a delimitação legal aí do âmbito de atuação de cada ente federado, via órgãos ambientais, que são executores da política ambiental em nível nacional, estadual, distrital e municipal, existem alguns critérios também importantes em relação a algumas complicações de caso concreto, que às vezes
existem situações de caso concreto que tornaria complexo aí saber se é o município, se é o Estado, se é a União, seria o competente para licenciar aquela atividade ou empreendimento. Então, esse tópico foi criado na perspectiva de dirimir, esclarecer essa questão. Pois bem, nós observamos aí vários tipos de competência de acordo com a legislação aplicável, sendo a primeira a originária. Então, nós estudamos aí, analisamos nos slides anteriores a competência originária dos entes federados. Cada um deles, no âmbito da própria legislação, estabelece lá de forma clara. No entanto, nós temos também a competência supletiva. Por meio da competência supletiva, a substituição de um órgão por outro, quando inexistir capacidade de quem? Capacidade técnica do órgão ambiental. Por exemplo, já acompanhei uma situação de que o órgão ambiental do Estado declarou, por meio do corpo técnico, que não havia profissionais qualificados dentro do próprio órgão ambiental que pudesse analisar os estudos ambientais de um empreendimento de grande porte aqui no Estado, que é a hidrelétrica do Bem-Querer. Então, essa situação foi objeto de discussão, de audiência pública, e aí foi declarado naquele momento exatamente que não teria essa capacidade. Então, se não tem capacidade, aí quem licenciaria uma atividade de empreendimento dessa natureza? Então, esse é um dos argumentos. Nesse caso concreto, outros argumentos reforçam a competência do IBAMA. Então, o IBAMA licenciaria e licencia a atividade numa situação como essa, quando exatamente não o órgão que seria competente para o licenciamento, ele não tem capacidade, corpo técnico profissional qualificado para poder analisar o estudo. Não basta, como eu falei, existir o órgão ambiental. Não basta ter junto ao órgão ambiental o conselho ambiental também. Necessário se faz que o órgão ambiental tenha profissionais qualificados. E essa qualificação tem que ser hábil ao ponto de poder analisar os estudos técnicos que o próprio órgão ambiental exige. Então, essa é uma hipótese bastante interessante que deve ser levada em consideração. A outra situação no mesmo da competência supletiva é quando não tem conselho ambiental funcionando junto ao órgão ambiental. Então, é outro ente federado que licencia. Eu já citei um exemplo no interior do estado em que o órgão ambiental tinha, mas não tinha conselho ambiental, que gerou a anulação das licenças expedidas. Então, enquanto não regularizado o conselho, o órgão ambiental do estado é que estava licenciando as atividades. Acrescente-se os casos de inércia, omissão ou mácula no licenciamento ambiental flagrante e intransponível. Então, nós temos aí também, por exemplo, quando há inércia ou omissão, quando o órgão ambiental simplesmente, mesmo provocado, ele não se manifesta. Ele prolonga sem data limite, sem um parâmetro temporal razoável, a condução do licenciamento ambiental. E ele não pode ficar ad eterno, ele não pode ficar para sempre. A burocracia em si, ele é um impeditivo e pode gerar aí o acionamento do Poder Judiciário para que, se não assume a competência para poder conduzir o licenciamento ambiental, que outro ente federado o faça. Não pode simplesmente um empreendimento ou atividade ficar sem resposta do poder público, seja positiva ou negativa. Também quando há condução do licenciamento ambiental com mácula, com irregularidade, ilicitude, algum caso de nulidade. Então, são situações essas que podem, com a devida intervenção do órgão do Poder Judiciário, ou de ofício, o próprio órgão ambiental pode reconhecer, mediante uma provocação do Ministério Público, como exemplo, que ele não teria a habilitação e qualidade suficiente para poder conduzir o licenciamento ambiental. Então, são situações essas que podem exigir que o licenciamento ambiental possa ser conduzido aí por outro ente federado. Atuação subsidiária, também nós temos a possibilidade de auxílio, vamos dizer, no caso aí de um órgão ambiental que não tenha corpo técnico suficiente, ele pode aí solicitar auxílio técnico qualificado de outros profissionais, de outros órgãos ambientais, exatamente para poder conduzir o seu licenciamento ambiental. Então, isso é possível, a própria Lei Complementar 140 assim o autoriza. Então, pode ter custo, mas é importante aí os entes federados fazer um termo de cooperação, seja do município em relação ao Estado, seja do Estado em relação à União, seja dos 3 entes federados. Então, a cooperação é um instrumento extremamente importante aí na condução dos licenciamentos ambientais, até para não assoberbar os municípios aí de um corpo técnico com N áreas do conhecimento científico. Então, os municípios, via dos órgãos ambientais, podem se ajudar, em especial na nossa realidade aqui do estado de Roraima. Então, a própria legislação assim o permite desde 2011. Nós temos também a delegação. Existem situações que,
por meio de convênio, evidentemente tem que estar formalizado. Um ente federado maior que eu digo em termos de estrutura, maior no que diz respeito à área de alcance, por exemplo, da União, o IBAMA pode delegar para o Estado o licenciamento de uma determinada atividade ou empreendimento que cabe ao próprio IBAMA. E o mesmo ocorre no âmbito do Estado. O Estado de Roraima pode delegar para o município de Boa Vista, município do Cantá, município de Alto Alegre, Majari, Orenópolis, o Iramutã, e aí etc. Exatamente o que? A condução do licenciamento ambiental. Exatamente por uma particularidade, por uma facilidade, por ser o potencial poluidor reduzido. Então, são várias situações que podem justificar, e aí a formalização desse convênio é um ato administrativo extremamente pertinente, é quem vai fazer, vai mostrar claramente o porquê de se delegar. Então, a regra é a competência originária. Uma das exceções que nós observamos é a delegação de poder de um ente federado para outro ente federado. Aí nós observamos aí os dispositivos legais aplicáveis. Nós temos também a possibilidade de consórcios públicos, não só em matéria ambiental. A Lei Complementar 140 trabalha a possibilidade de consórcios públicos na área de turismo, por exemplo, em que os consórcios também visam o quê? Minimizar a despesa, minimizar corpo técnico, minimizar custos operacionais, seja na condução do licenciamento ambiental, seja de outras atividades que sejam correlacionadas. Então, o consórcio público, ele fomenta exatamente o intercâmbio, o auxílio mútuo entre os entes federados, na perspectiva exatamente de conduzir os interesses do próprio ente federado. Então, é necessário, por meio dessa situação, não só a formalização. A formalização é um ato essencial. Então, nós observamos aí também, concomitante ao consórcio, nós temos a possibilidade dos acordos de cooperação técnica que nós observamos, não só cooperação técnica, mas de outros instrumentos, comissões tripartites, como já foi falado, a comissão tripartite nacional, a comissão bipartite estadual, né? Então, nós temos aí uma situação bastante interessante, que são importantes aí, discussões relacionadas a essa temática. A existência de fundos públicos e privados em matéria ambiental é uma realidade, então existem os fundos municipais do meio ambiente, do estadual do meio ambiente, nacional, que tem como perspectiva aí o fomento de atividades relacionadas à proteção do meio ambiente. O que nós podemos observar é exatamente a quantidade de empreendimentos e atividades e os mecanismos que podem ser auxiliados aí na condução do melhor licenciamento a cargo do órgão competente. Nessa imagem nós observamos aí a estrada que segue lá para a sede do Tepequém, em que a implantação da via, dessa via pública, dessa rodovia estadual, ela exige o licenciamento ambiental, e a condução dela gerou problemas, gerou danos ambientais, que foram alguns mitigados e outros perduraram, que gerou responsabilização estatal. Pois bem, foco da delimitação da competência. Então falamos muito em competência exatamente para evitar problemas, evitar conflito e colisão aí de interesse, seja no sentido contrário, de ninguém querer licenciar, seja no sentido de todo mundo querer licenciar. Isso ocorre também. Titularidade. Um dos aspectos a serem levados em consideração é a titularidade do bem afetado ou ameaçado, como, por exemplo, no caso de terras indígenas, pertence ao governo federal, a própria legislação estabelece que cabe ao IBAMA o licenciamento ambiental. É uma unidade de conservação federal, uma unidade de conservação estadual, conforme o caso, excluindo a situação da área de proteção ambiental, como nós falamos. Então, a titularidade do bem afetado é um dos critérios, não o único, evidentemente. O local do empreendimento ou atividade. Então, vamos analisar se é um empreendimento local, a implantação aí de um lava-jato. Qual que é o impacto desse lava-jato? É eminentemente local, então o licenciamento já surge a visualização que o órgão licenciador teria que ser o município. Local do possível dano. Então tem que fazer, e aí como é que se averigua isso? Por meio do licenciamento ambiental, a exigência dos estudos técnicos qualificados, o órgão ambiental vai avaliar qual é o alcance desse dano. Por exemplo, se é um dano intermunicipal, se esse dano estende a mais de um município, quem é o órgão licenciador? Ou pode ser o órgão licenciador? É o Estado, nesse particular. Então, o local do possível dano é uma análise feita pelo órgão ambiental para avaliar essa situação. E analisando realmente, falando que ele não seria competente em razão da extensão do dano, ele aciona o outro órgão ambiental ou orienta aí o empreendedor para solicitar aí
a instauração do procedimento de licenciamento ambiental junto ao órgão competente. Abrangência, extensão e área de influência direta do empreendimento, mediante avaliação técnico fundamentada. É um outro critério que tem direta relação aí com a produção técnica, exatamente para delimitar o porte, o alcance, qual que é a extensão realmente dos possíveis danos, não necessariamente que os danos que vão ocorrer direto, mas os indiretos. De acordo com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, nós falamos lá sobre poluição, que envolve atuação, ação ou omissão direta ou indireta. Então, são situações essas que têm que ser avaliadas também em caso de conflito, colisão aí de órgãos competentes para o licenciamento. A outra situação extremamente interessante e importante, inclusive já existe posicionamento jurisprudencial a respeito, que é a da predominância do interesse ambiental lesado ou ameaçado de lesão. Então, a partir do momento que há um destaque em relação ao alcance do interesse ambiental lesado ou objeto de proteção, nós temos aí a exigência de atuação do órgão ambiental. Então, nós analisamos aí um julgado do Superior Tribunal de Justiça que estabelece a competência do IBAMA em relação ao mar territorial, terras indígenas, e reforça essa competência exatamente conjugando aí que a predominância do interesse ambiental lesado ou possivelmente lesado, exatamente exige a intervenção do IBAMA. E esse ponto, esse exemplo do julgado também compactua com o item A, que é a titularidade do bem afetado ou ameaçado de ser afetado. São situações essas que deverão ser levadas em consideração na delimitação da competência para o licenciamento ambiental. Observações gerais. Único nível de competência. É interessante nós observarmos e reforçar exatamente isso, que para cada empreendimento ou atividade tem um órgão ambiental competente para o licenciamento. Exatamente é um órgão, não mais de um órgão que atua diretamente no licenciamento ambiental, que é o órgão licenciador. Então, isso não impede, por exemplo, que outros entes federados possam, de algum modo, serem instigados para auxiliar no licenciamento ambiental, emitir um parecer, emitir algum posicionamento técnico, mas não conduzir o licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental deve ser conduzido unicamente por um único ente federado via órgão ambiental, que é o órgão executor da política ambiental. Não existe emissão tácita de licença ambiental por decurso de prazo, ou seja, existem situações em que empreendedores, em inúmeros casos, já gerou e ainda gera responsabilização ambiental, pelo fato de empreendedores iniciarem suas atividades, seus empreendimentos, mesmo tendo requerido a licença ambiental, ter sido instaurado o procedimento de licenciamento ambiental junto ao órgão competente, mas existe um trâmite para isso. E durante o trâmite, o empreendedor não satisfeito lá, na expectativa de ver a licença expedida o quanto antes, ele vai, instala o empreendimento, começa a funcionar o empreendimento sem as autorizações ambientais devidas, o que gera responsabilização. Então, a inércia, a omissão do poder público no que diz respeito à expedição da licença em si não implica em emissão tácita, ou seja, o mero requerimento da licença ambiental não é licença. Então, sujeita aí o empreendedor exatamente a responsabilidade nessa circunstância. Quando há, dentro do licenciamento ambiental, a percepção que existe interesse de outro ente federado, necessário se faz exatamente o quê? O órgão licenciador acionar o outro ente federado. Por exemplo, isso ocorre de forma mais clara junto aos empreendimentos de maior porte, no âmbito estadual e no âmbito federal. Por exemplo, no âmbito federal, uma hidrelétrica ser instalada que envolve mais de um estado. Então, o IBAMA tem que acionar os órgãos ambientais dos estados ou algumas outras repartições também correlatas, como repartição estadual envolvendo matéria de saúde, matéria de transporte, matéria de trabalho, social, etc. Então, necessário se faz exatamente o quê? Provocar uma manifestação de outro ente federado naquilo que compete àquele licenciamento ambiental para dar um parecer, para dar um posicionamento, para dar uma opinião, mas só que o resultado disso também não vincula. A obrigação é o ente federado licenciador exatamente ouvir, acionar o outro ente federado, que vai ter um impacto direto ou indireto, para que ele se posicione a respeito da instalação, implantação e funcionamento daquele empreendimento. Então, dependendo do caso concreto, essa exigência
ela perpassa desses exemplos que eu citei, na órgão ambiental do Estado, sanitário, às vezes Forças Armadas, às vezes Segurança Pública, conforme o caso concreto. Só que o resultado, como eu disse, não vincula, mas é uma obrigação legal, aí, uma imposição, em especial, está textual na resolução 237 do CONAMA. E nesses outros dispositivos aí, já elencados no slide. A licença ambiental não torna imune de responsabilização ambiental o empreendedor, pois eventual dano poderá ser sancionado, seja por excesso, no caso do livre-arbítrio do empreendedor, por exemplo, nessa primeira situação, nós observamos exatamente o quê? O empreendedor tem uma licença ambiental para o exercício de uma atividade. Vamos pegar o exemplo aí da atividade de serralheria, de laticínio. Laticínio, aí, qualquer dessas atividades. Aí o empreendedor, entendendo que o espaço é suficiente para o exercício de outra atividade, ele começa a exercer outra atividade no local, sem modificar o licenciamento ambiental, sem modificar a licença ambiental. Por conta própria, ele resolve fazer isso. Então, ele vai além da licença ambiental. Então, numa situação como essa, é considerado como excesso, passível de responsabilização. A outra situação que eu aponto é ilegalidade da licença ambiental. Por exemplo, quando existe a condução do licenciamento ambiental pelo órgão ambiental de modo ilegal. Não observa a realização de audiência pública, não observa os prazos, não observa o princípio da publicidade, com a publicação lá do requerimento da licença ambiental. Então, a exigência do estudo ambiental inadequado para aquele tipo de empreendimento ou atividade. Então, muitos casos ocorrem, casos concretos, que envolvem situação de ilegalidade na condução do licenciamento ambiental, que redunda na produção de uma licença ambiental eivada de vício, eivada de gravame, de problemas que geram aí consequências. Essas consequências, se for detectada a prática de alguma ação ou omissão por parte do empreendedor que gere dano, está sujeito também à responsabilidade. Então, quer dizer exatamente o seguinte: mesmo o empreendedor tendo uma licença ambiental em mãos, não quer dizer que ele possa fazer tudo. Porque se a licença ambiental tiver algum problema, ele pode ser responsabilizado. A gente vai trabalhar esse tema mais à frente aí na disciplina, no que diz respeito à responsabilização, com mais detalhes até. Mas isso quer dizer exatamente isso. Então, uma licença ambiental, mesmo em mãos, ele tem que observar se ela foi conduzida de modo legal, de modo adequado, de modo a não gerar insegurança jurídica. Então, o empreendedor que pratica algo que seja ilegal, mesmo com a licença ambiental em mãos, ele pode ser responsabilizado, mas também o órgão ambiental, via dos seus, o órgão ambiental diretamente ou por meio dos seus servidores que auxiliarem na condução do licenciamento ambiental cheio de problemas. Uma outra situação que eu aponto é da ocorrência de fatos não previstos na licença ambiental. Então, às vezes acontece da licença ambiental ter sido expedida de modo regular, e ela está válida, o empreendedor está com a licença ambiental em mãos, mas acontece algo novo que influencia o empreendimento, por exemplo, uma cheia histórica, algo que afeta o empreendimento que antes era legal, exigindo que haja uma readequação. E se não houver essa readequação, está passivo o empreendedor de responsabilidade. Então, a situação é exatamente essa. A partir do momento que alguém, de algum modo, em matéria ambiental, recebe o bônus, os benefícios, o cômodos, ele, em contrapartida, assume também o ônus, a responsabilidade ou incômodos da sua atividade. Então, pelo benefício, ele responde pelos eventuais problemas. Essa é a conclusão aí no tópico, neste tópico. Sancionamento. Então, para reforçar mais ainda, sem esquecer que nós iremos tratar com mais detalhamento a responsabilidade geral envolvendo todas as áreas, não só o licenciamento ambiental mais à frente na disciplina, nós temos aí que o ordenamento jurídico constitucional brasileiro estabelece a tríplice responsabilização, que é a responsabilização administrativa, civil e penal. Está lá no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. As características dessas responsabilizações são a autonomia, independência e acumulação. E aqui eu vou adiantando também o tópico da tutela jurídica do meio ambiente, ou responsabilização ambiental. Então, cada uma dessas responsabilizações é autônoma uma em relação à outra. Tem exceção, mas não é o momento para poder tratar sobre isso. Mas a regra é exatamente que elas são autônomas, são independentes uma da outra e são cumulativas, ou seja,
o mesmo fato pode gerar uma multa do órgão ambiental, pode gerar uma ação civil pública com pedido de indenização do Ministério Público, do cidadão, que é no caso da ação popular, e também ele responder por crime ambiental. Isso é possível diante da atual ótica jurídica vigente. No caso do particular, do técnico contratado, também ele está passivo de responsabilização civil pelos atos, pelo documento que ele assinou, pelas consequências do seu ato ali na condução do licenciamento ambiental, nos estudos técnicos que ele subscreveu, e responsabilidade penal. Tem uma das maiores penas aí em matéria ambiental, que é do artigo 69 da Lei 9.605 de 1998, em relação a situações aí de gravame provocada pelo técnico contratado, que tem que ter uma responsabilidade. E essa responsabilidade é do técnico contratado, evidentemente, que não exclui a do empreendedor, não exclui a do órgão ambiental. E aí, em complementação, nós temos também uma outra forma de responsabilidade administrativa, que não é só ambiental, é por entidade de classe. Essa administrativa ela pode ser disciplinar, envolvendo aí a conduta de um agente público que, de modo leviano, de modo irregular, aí, auxiliou na condução ilegal do licenciamento ambiental, pode ser responsabilizado, disciplinar, fora as outras responsabilidades, por exemplo, a crime, por exemplo, improbidade administrativa, também, de modo cumulativo, mas também nós temos a responsabilidade do técnico contratado por meio da sua entidade de classe, o CREA, o CAL, e qualquer outro conselho de classe aí a que o profissional estaria vinculado. Ele poderá estar sujeito à responsabilização. Então aí nós observamos aí que em matéria de licenciamento ambiental, a responsabilidade civil tem toda uma previsão. Seja, aí eu vou discorrer aí sobre essas leis, lei da ação popular, lei da política nacional do meio ambiente, lei da ação civil pública, lei de improbidade administrativa e responsabilidade, no caso da responsabilidade civil, ela é objetiva e solidária. Esse é um exemplo da implantação, não me recordo aí de onde é essa ponte, mas aqui no estado. Eu não vou arriscar, não me recordo. Mas a implantação de empreendimentos dessa natureza, a partir de 1997, com a entrada em vigor da Resolução 237, era exigido o licenciamento ambiental, só que essa ponte é mais antiga, então não se falava em licenciamento ambiental naquele momento histórico. A implantação de, como eu falei, de porto, aeroporto, a partir da entrada em vigor da Resolução 237 de 97, da Resolução número 1 de 86 do CONAMA, já exigia aí o licenciamento ambiental, o estudo prévio de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Então esse é o primeiro aeroporto aí de Boa Vista, a imagem do lado direito. Pois bem, nós temos a responsabilidade penal no que diz respeito à licenciamento ambiental, que é quando é mais comum, essa é uma incidência que é bem do dia a dia aí, a sua infringência, que é quando qualquer empreendedor ou atividade que atua sem licença ou contrariando as normas legais e regulamentares. Também o agente público que concede licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais é passível de responsabilidade. Um destaque que eu faço nesse slide é exatamente em relação a não ser crime aquele que atua em desacordo com a licença ambiental obtida. É a única hipótese. Para a responsabilidade penal, necessário se faz exatamente agir de acordo com o que a norma está escrita lá, que aí está sujeito à responsabilização criminal. E a norma não trata aí quando o agente, o empreendedor, age em desacordo com a licença ambiental expedida. No que diz respeito à responsabilidade administrativa, nós temos o artigo 66 do Decreto 6514 de 2008, que regulamentou a Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. E esse artigo ele fala a mesma situação, né, de sem licença ou em desacordo com a obtida. Então aqui, essa conduta em desacordo com a obtida, ela gera responsabilidade administrativa, mas não gera crime. Ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Isso quer dizer exatamente o seguinte, se o agente ele implanta um empreendimento e funciona um empreendimento sem licença ambiental, ele está sujeito a responder por crime e por infração administrativa, ao mesmo tempo. Mas se ele tem a licença e age em desacordo com ela, ele pode responder só por infração administrativa e por infração civil, conforme o caso. E o valor da multa pode variar de R$ 500 a 10 milhões de reais, de acordo com o caso concreto, de acordo com a situação. Pois bem,
Alguns aspectos relevantes também para a discussão é exatamente a delimitação da competência administrativa. Então, nós observamos exatamente que é o órgão ambiental licenciador. É ele que cabe, em nível de administração pública, o licenciamento de alguma atividade ou empreendimento que exija, para a sua regularização ambiental, este ato administrativo. No entanto, nós observamos também uma particularidade relacionada exatamente à provocação das instituições públicas no que diz respeito à busca de responsabilização daquele, por exemplo, que não tem licença ambiental e atua e empreende, aquele que exige uma licença ambiental, mas conduz age em desconformidade aí com a licença ambiental expedida. Então, pode qualquer pessoa, e aí a legislação estabelece que ela tem que ser necessariamente identificada, representar o órgão ambiental, as autoridades competentes, Ministério Público, Polícia Judiciária, para a responsabilização dos eventuais infratores. Na iminência ou ocorrência de degradação ambiental, qualquer ente federativo deverá, então aí eu não coloco como faculdade, determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando ao órgão competente. Então, nós observamos uma conduta imediata, e aí não estabelece uma competência comum, qualquer ente federado que, a partir do momento que é acionado ou toma conhecimento dessa situação, deve tomar providências aí. Mas aí é uma situação que também não envolve só matéria ambiental. Então, em uma situação como essa, nós podemos destacar aí como órgão competente para a eventual responsabilização o Ministério Público, os próprios órgãos ambientais, a Polícia Civil, Polícia Militar, etc. Outra situação de peculiaridade envolvendo o licenciamento ambiental é que não há impedimento da atuação de outro órgão ambiental na fiscalização, que eu já fiz um destaque quando mencionei a diferença entre poder de fiscalização e competência ambiental. Uma coisa é a competência para o licenciamento ambiental, outra coisa é a competência para a fiscalização. A fiscalização compete a todos os entes federados em pé de igualdade. A competência para o licenciamento ambiental, a lei estabelece quem deve licenciar um empreendimento ou atividade, conforme o caso. Então, a delimitação é bem clara em relação a isso. No entanto, nós observamos aí que o artigo 17, parágrafo 3º da Lei Complementar 140, traz uma polêmica. E essa polêmica é exatamente em relação aí à possibilidade de autuação exclusivamente em relação àquele que licenciou um empreendimento ou atividade, mas aí com amparo na própria Constituição, e eu já estou repetindo aquilo que eu já falei, o artigo 225, caput, junto com o artigo 23, inciso 4º, inciso 6º da Constituição, não discrimina competência para fiscalização. Ou seja, cada ente federado, a partir do momento que toma conhecimento, deve tomar providência sob pena de responsabilidade por omissão. Então, essa é a justificativa jurídica para a situação como essa. A reflexão, para finalizar aí as discussões dos slides, aí nós vamos entrar em alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, é o seguinte: não é proibido empreender, gerar riquezas, mas é preciso regularização. Essa é a questão necessária. O que nós podemos observar é exatamente a existência de uma quantidade muito grande de empreendimentos e atividades que exigem licença ambiental, e aqui eu vou mostrar algumas delas, para melhor compreensão aí. Pois bem, na imagem está a resolução 237 do CONAMA de 1997. Essa resolução, ela demonstra aí o rol de atividades e empreendimentos sujeitas ao licenciamento ambiental. Então aí, sugiro aí que façam uma análise, um estudo desse anexo 1 dela, para avaliar aí a quantidade de empreendimentos e atividades que se exige aí o licenciamento ambiental. Então nós temos aí desde extração e tratamento de minerais, que aí tem um rol de atividades bem significativo, indústria de produtos minerais não metálicos, nós temos indústria de metalurgia, nós temos indústria mecânica, indústria de material elétrico, indústria de madeira, nós temos indústria de borracha, papel e celulose, nós temos indústria química, de couros. Então o rol é exemplificativo. Todas essas atividades e empreendimentos elencados no anexo 1 da resolução 237 exige
o licenciamento ambiental para a sua regularização. Então, junto a ela, nós temos inúmeras outras resoluções do CONAMA, como eu já citei e venho falando aqui sobre a número 1 de 1986. Nós temos resolução do CONAMA que trabalha, por exemplo, o licenciamento da atividade de cemitério, de postos de combustível, especificamente tratando desses temas, de assentamentos rurais. Então, existe uma quantidade significativa de licenças de regularização exigindo o licenciamento ambiental no âmbito da União, seja por meio da resolução do CONAMA, mas em complementação nós temos aí no âmbito dos estados também exigências de licenciamento ambiental. Na Lei Complementar número 7 de 1994 do Estado de Roraima, nós temos aí também algumas atividades e empreendimentos. E no âmbito do município de Boa Vista, nós temos também elencado no decreto que regulamenta a Lei de Política Municipal do Meio Ambiente, um rol de possibilidades complementares ao Estado, complementares à União. Por exemplo, em relação à atividade de lava-jato, de marcenaria, de açougue, que é exigido o licenciamento ambiental e não consta aí na norma federal, na norma do Estado de Roraima. Então, são situações essas que nós apontamos em rol exemplificativo. Isso é importante destacar. Pois bem, aí nós vamos entrar em alguns julgados aí do Supremo Tribunal Federal para melhor compreensão aí da temática e do assunto que estamos tratando. Nesse julgado, o trecho diz o seguinte: compete ao órgão licenciador fixar o quantum da compensação de acordo com a compostura do impacto ambiental a ser dimensionado no relatório, EIA-RIMA. O artigo 36 da Lei 9.985 de 2000 densifica o princípio usuário-pagador. Este a significar um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. Então, nós observamos, essa lei federal trata da lei que instalou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e esse artigo em si, ele estabelece um determinado custo a título de compensação, estabelecendo exatamente um mecanismo pecuniário para que qualquer empreendedor cujo empreendimento exige o EIA-RIMA, ele deve necessariamente dar essa contrapartida pecuniária, sem prejuízo das medidas mitigatórias do empreendimento ou atividade. Então, esse julgado aí do Supremo Tribunal Federal chancela essa situação. E aí esse julgado é de 2008, mas ele é bem atual. Nós temos aí um outro julgado que trata também da temática envolvendo licenciamento ambiental. Todas as condutas do poder público estatal devem ser direcionadas no sentido da integral proteção legislativa interna e de adesão a pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de terceira geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem, recurso natural, a uma finalidade individual. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. Então, é uma situação que deve ser observada no âmbito do licenciamento ambiental, a prevalência do interesse ambiental coletivo em relação aos interesses de cunho individual, a imprescritibilidade do dano ambiental em matéria de responsabilização civil, e, ao mesmo tempo, no que diz respeito a essa recomposição, que foi mencionada aqui no julgado, que não é dos termos mais técnicos, mas que envolve implicitamente a reparação, que seria o termo mais completo, ela exige exatamente a intervenção do órgão ambiental no licenciamento ambiental para que isso efetivamente ocorra. Essa recomposição, essa recuperação, restauração, conforme o caso, ou recuperação do ambiente degradado. Esse julgado já é mais recente, é de agosto de 2020, do Supremo. Nós temos aí um outro julgado que fala o seguinte: a ausência de estudos técnicos que comprovem a desnecessidade do defeso nas hipóteses em que foi suspenso pela portaria. Não apresentação de indícios mínimos da alegada ocorrência de fraude, em proporção que justifique a interrupção do pagamento de seguro defeso. Inobservância do princípio ambiental da precaução,
risco ao meio ambiente equilibrado, a fauna brasileira, a segurança alimentar da população e a preservação de grupos vulneráveis que se dedicam à pesca artesanal. Então, aqui nós observamos, falando do defeso, que é o período de proibição ou limitação do exercício da pesca por algumas circunstâncias temporais, de reprodução aí dessa espécie, das espécies aí de peixe. Então, são situações essas que exigem a intervenção do poder público, a observância aí da, da, da correlação do interesse de matéria ambiental com o interesse da sociedade, buscando aí o atendimento àquele princípio, que é o princípio do desenvolvimento sustentável. Esse julgado é um julgado aí também de 2020, de agosto, divulgado em 2020. Nós temos aí também outro julgado do Supremo Tribunal Federal, que eu achei bastante interessante, cujo trecho é bem técnico, falando que a ecologia, em suas várias vertentes, reconhece como diretriz principal a urgência no enfrentamento de problemas ambientais reais, que já logram pôr em perigo a própria vida na Terra, no paradigma da sociedade de risco. É que a crise ambiental traduz especial dramaticidade nos problemas que suscita, porquanto ameaçam a viabilidade do contínuo das espécies. Já a interdependência das matrizes que unem as diferentes formas de vida, aliada à constatação de que a alteração de apenas um dos fatores nela presentes pode produzir consequências significativas em todo o conjunto, reclamam uma linha de coordenação de políticas, segundo a lógica da responsabilidade compartilhada, expressa em regulamentação internacional centrada no multilateralismo. É um trecho muito técnico, mas o que tem a ver com licenciamento ambiental? Então, o órgão ambiental, necessariamente, como órgão de Estado, deve obrigatoriamente observar essas premissas que dizem respeito ao impacto ambiental, à relevância do meio ambiente, frente à iniciativa privada, frente ao interesse ambiental individual. Então, são situações essas que devem ser positivadas, devem ser vislumbradas aí durante o licenciamento ambiental por qualquer órgão executor da política ambiental em nível nacional, estadual, Distrito Federal e municipal. Esse julgado é o recurso extraordinário 83-5558 de 2017. Um outro julgado também bastante interessante é exatamente esse, cujo trecho diz o seguinte: o princípio norteador da repartição de competência entre os entes componentes do federalismo brasileiro é o princípio da predominância do interesse, que é aplicado não apenas para as matérias cuja definição foi pré-estabelecida pela Constituição Federal, mas também em interpretações que envolvem diversas matérias. Quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências para legislar sobre determinado assunto, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como características que assegurem um Estado federal, garantindo o imprescindível equilíbrio federativo. Esse é um julgado que trata de matéria ambiental, envolve licenciamento? Sim. Então nós falamos aí, um dos pontos que dirimem eventuais conflitos, colisões de competência em relação ao licenciamento ambiental é o princípio da predominância do interesse. Então esse julgado do Supremo Tribunal Federal faz esse destaque em relação a essa particularidade. Mas evidentemente, como o próprio julgado já permite, não é o único critério, mas aí exige aí a atuação coordenada, de forma harmônica entre todos os entes federados na condução do licenciamento ambiental por quem detém a competência efetiva. Essa é a ação direta de inconstitucionalidade número 4615 do ano de 2019. Neste outro julgado, o Supremo Tribunal Federal se posiciona que, no sentido da suspensão do licenciamento e das obras de uma usina hidrelétrica de forma abrupta, tem o potencial de acarretar graves lesões à economia pública. Nesse caso concreto, que é o julgado do Supremo Tribunal Federal relacionado ao julgado de 2019, no agravo regimental, nós podemos observar exatamente a implantação de um empreendimento cuja suspensão, se tivesse ocorrido, os gravames econômicos seriam muito grandes. Então, em razão do tempo transcorrido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela manutenção do empreendimento sem qualquer gravame.
Ou seja, é uma situação que é meio contraditória, até porque coloca em xeque aí a defesa do meio ambiente como um todo, na implantação de empreendimentos de grande potencialidade, como são os hidrelétricos. Nesse outro julgado, também bem interessante, trata de condicionar a aprovação do licenciamento ambiental à prévia autorização da Assembleia Legislativa implica indevida interferência do Poder Legislativo na atuação do Poder Executivo, não autorizada pelo artigo 2º da Constituição. Então, o que nós observamos é a independência dos poderes ali, os poderes devem agir de modo harmônico entre si. Então, essa particularidade que ocorreu no estado de Rondônia, ela foi desconstituída pelo Supremo Tribunal Federal exatamente por violação dos princípios da separação dos poderes. Então, essa exigência no que diz respeito ao licenciamento ambiental, de uma análise prévia da Assembleia Legislativa, é inconstitucional. Esse julgado aqui é um julgado de 2015, da ação direta de constitucionalidade. 2015 não, 2005. Nós temos aí o último julgado, que será mencionado, falando sobre a possibilidade de complementação da legislação federal para o atendimento de interesse regional, artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal, não permite que Estado-membro dispense a exigência de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras, como pretendido pelo artigo 10 da Lei 2.713 de 2013 do Estado do Tocantins. Então, é uma situação que demonstra a necessidade de observância do Estado-membro em relação às premissas normativas já positivadas pela União, como foi o caso que gerou esse julgado e a declaração de inconstitucionalidade. Esse julgado é de 2018 e a ação direta de constitucionalidade 5312. Ok?